Hoje eu quero falar com você que tem vontade de gravar vídeos, mas sofre muito quando pensa em fazer isso. Você que tem vontade de criar um canal no YouTube, mas simplesmente não tem coragem de começar porque não gosta de se ver na câmera, ou porque tem vergonha, ou porque tem medo. É com você que eu quero falar hoje. Olá, eu sou a Cimeia e eu também já tive muito medo e muita vergonha de ficar em frente a uma câmera. E pra ser sincera, até hoje eu não me sinto 100% confortável com isso. Acontece que eu aprendi a conviver com isso e principalmente superar. Eu não deixei que isso me impedisse de fazer o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você tudo o que eu faço, tudo o que eu fiz e a minha forma de pensar sobre isso que me ajuda a superar isso todos os dias. E eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai entender e você também vai conseguir começar a pensar sobre isso de uma forma diferente e já sair e gravar o seu primeiro vídeo. Agora, se você já está gostando desse assunto, se você já se interessou, já deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve também para aprender mais sobre como gravar vídeos para o YouTube, sobre marketing digital e sobre negócios digitais. Então já se inscreve, já deixa o seu like e não esquece também de ativar o sininho para receber as notificações do canal. Então vamos lá para alguns truques que eu uso para facilitar todo esse processo e me ajudar a me sentir mais confortável com a câmera, perder o medo, perder a vergonha e principalmente ter um resultado legal para que eu tenha orgulho do meu trabalho. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa prestar atenção é no seu nível de ansiedade. Se você tem medo, se você tem vergonha e você já sentou em frente a uma câmera, você sabe que naquele momento você simplesmente começa a respirar de forma diferente, aí você já não consegue falar, você começa a tropeçar nas palavras. Se você já tentou gravar, mesmo com todo esse medo, você sabe que é exatamente isso que acontece. Então, para evitar isso, em primeiro lugar, para você conseguir superar isso, você precisa perceber, tomar consciência do seu nível de estresse, de ansiedade e respirar com calma. No momento que você se conscientiza e você começa a respirar com calma, você vai ver que todo o seu estresse vai dar uma baixada. E isso vai facilitar não só para você conseguir se comunicar de forma mais eficiente, principalmente para você não ter um branco na hora, porque esse nível de estresse e ansiedade também pode causar isso. Então o primeiro truque é você perceber e respirar com calma. Tenta manter a calma, respira fundo e conforme você for falando, procura controlar o ritmo da sua fala, porque à medida que você fala, você vai cansando. E se você está estressado, se você está ansioso, isso vai piorar ainda mais. Daqui a pouco você vai estar falando de forma ofegante, isso vai atrapalhar ainda mais, você vai começar a suar, vai ficar mais nervoso ainda e no final o resultado não vai ficar legal. Então, uma vez que você controla a sua respiração, você controla o seu nível de estresse, e você também precisa controlar a sua fala. O ritmo da sua fala é muito importante. Outro ponto, além do ritmo da fala, é você projetar a sua voz para fora. Quando você vai gravar para uma câmera, você não vai falar do jeito que você conversa no dia a dia dentro de casa. Você vai falar num tom completamente diferente. Você precisa projetar a sua voz para fora, para frente. Quando a gente fala num tom de conversa, perceba só, quando eu falo num tom de conversa, esse é o tom que eu converso com meu marido quando eu tô dentro de casa. Então, esse é um tom baixo, é um tom de voz não projetado. Agora, quando eu falo para a câmera, eu já estou projetando a minha voz para você. Perceba como dá uma grande diferença entre eu falar para dentro e eu falar para fora. É isso que você precisa fazer quando for falar com a câmera. Projetar a sua voz. E outro detalhe muito importante é a sua postura. Você não vai sentar em frente a uma câmera encostado numa cadeira para falar sem projetar a voz quando você vê o seu público está dormindo. Você precisa projetar não só a sua voz, mas também o seu corpo, a sua postura, porque isso vai denotar mais confiança no que você está falando, isso vai te dar mais liberdade também para você gesticular, para você criar um ambiente de mais autoridade no que você está falando. Então, por mais que eu esteja sentada numa cadeira, eu nunca estou encostada, eu estou sempre sentada com a minha coluna reta para que eu consiga me posicionar corretamente para a câmera. E isso também auxilia, no diafragma, na sua respiração, na sua projeção de voz. Somente com esses detalhes de observar a sua ansiedade, de falar num ritmo tranquilo, falar com mais calma, de projetar a sua voz e se posicionar melhor,
você já vai ver que a sua presença na frente da câmera já vai mudar completamente. Você já vai ver o resultado do seu vídeo como um outro resultado. Agora, só isso não é suficiente. Como a gente está falando também de medo, né? A gente não está falando somente do resultado do seu vídeo, mas do medo que muitas vezes você tem de sentar na frente da câmera e gravar. Aí entra uma questão de mentalidade, uma questão de mindset que você precisa desenvolver. Porque o seu medo, a sua vergonha, geralmente ela é fundamentada em mentiras. São mentiras que o seu cérebro conta para você. Mentiras de como você se parece, mentiras de como a sua voz é feia ou sua voz é bonita, mentiras sobre o seu visual, sobre a sua imagem. É tudo uma questão de percepção e de uma percepção que você tem de si mesmo. Porque quando você senta para gravar um vídeo, você logo pensa no julgamento das pessoas, no que as pessoas vão dizer, no que elas vão pensar de você, se elas vão te achar feia, se elas vão te achar bonita, se elas vão te achar burro, se elas vão te achar esperto. Tudo isso vem na sua mente, é tudo isso que acaba bloqueando e criando esse medo e essa vergonha. É o medo de ser julgado, né? É o medo quando você se expõe, você está correndo risco sim de ser julgado. Então é muito normal você ter esse medo. Só que você não pode deixar isso te parar, porque essa é a percepção que você tem da realidade. É a percepção que você tem, que as pessoas têm de você, né? A autoimagem, ela é o que você pensa que as outras pessoas pensam de você. E ela geralmente está errada. Porque o que as outras pessoas pensam de você, quando elas te veem pela primeira vez, vai depender totalmente de você. Vai depender do primeiro impacto que elas vão ter com relação a você, que é o que você vai causar na câmera, que é justamente isso que a gente falou. É só você manter a calma, manter a postura, projetar a sua voz, e isso vai te dar uma autoridade diferente, isso vai criar uma confiança diferente em quem está te assistindo. Antes disso, ninguém tem nada para pensar sobre você. Então, o que quer que a sua mente esteja dizendo para você que vai acontecer, que as pessoas vão dizer, isso tudo é mentira, isso não existe, tá? Não acredite em tudo o que o seu cérebro diz. Ele tá fazendo isso para te proteger, mas você precisa tomar o controle, porque nem sempre essa proteção vai acabar te ajudando. Na maioria das vezes ela acaba te sabotando, ela acaba te impedindo de se aventurar, de se arriscar um pouquinho mais, de se expor e correr o risco de ser julgado em troca de um benefício maior. Porque a verdade é que no final das contas, você tá sozinho na frente da câmera, tá só você e a câmera. Não tem mais nada além disso. Todo o resto que tá te impedindo de gravar e de gravar melhor, tá tudo na sua cabeça. Nada disso existe, nada disso é realidade no momento que você tá gravando. É claro que vai chegar um momento em que essa imagem vai pro ar e muitas pessoas vão ver. Mas no momento que você tá gravando, nada disso existe. A única coisa que existe é você, é a sua câmera e aquela autoimagem mentirosa que o seu cérebro tem sobre você. E na hora que você se expor, que as pessoas começarem a falar do seu trabalho, você vai se surpreender do quanto realmente isso é verdade, do quanto as pessoas não vão perceber em você todo o seu medo, toda a sua insegurança. Por mais que às vezes, mesmo gravando, você ainda tenha um pouco de medo. Mas se você superar o suficiente para colocar o seu primeiro vídeo no ar, você vai ver que as pessoas não vão perceber nada disso. E você vai ver que todo aquele problema, que todo aquele medo, toda aquela falta de confiança, aquela autoimagem negativa só existe dentro da sua cabeça. E você pode ter o controle dessa imagem. A hora que você tiver esse controle, você vai ser capaz de gravar vídeos e mais vídeos. E aos poucos você vai se acostumar com a sua própria voz, com a sua própria imagem, e isso vai se tornar uma coisa corriqueira para você. Por mais que você nunca vá se sentir 100% confortável, às vezes não é isso de você, da sua personalidade, mas ainda assim isso não vai ser um problema nunca mais se você aprender a pensar desse jeito. Agora, do fundo do meu coração, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado um pouco de clareza sobre como começar os seus primeiros vídeos e parar com esse negócio de ter medo ou de ter vergonha de gravar. Porque eu passei muito por isso, pra mim foi um grande desafio no início começar a gravar os meus vídeos e mostrar a minha cara aqui no canal de verdade, e eu realmente espero ter te ajudado um pouquinho assim que seja com isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha ele nas suas redes sociais. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo, e eu vou ficar muito feliz se eu ver que ele conseguiu agregar valor na vida de alguém. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.